A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Diretamente aqui deste local, que é a cozinha da minha casa, lugar onde a gente se alimenta. E tenho certeza que a maioria das pessoas também se alimentam nesses locais, né? Das casas delas, que é a cozinha. E só que o alimento que eu estou trazendo nesse vídeo é um alimento espiritual. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o 11º livro do Antigo Testamento. 11º ou 11, né? De número 11. 1 Reis, a partir do capítulo 3, vai falar sobre a primeira vez que Deus aparece em sonho para Salomão. Salomão tem um sonho e Deus se revela a Salomão. E Deus faz a ele uma pergunta maravilhosa. Capítulo 3, versículo 5. O Senhor apareceu de noite em sonho a Salomão em Gibeão. E Deus disse: pede o que queres e te darei. Olha que pergunta maravilhosa da parte de Deus para Salomão. E Salomão, no versículo 9, capítulo 3, versículo 9, Salomão diz algo maravilhoso. Salomão diz assim: dá, pois, a teu servo um coração para que possa governar teu povo, distinguindo entre o bem e o mal, porque quem pode governar este teu povo tão grande, né? A palavra diz que isso agradou a Deus. Deus ficou satisfeito porque Salomão está pedindo a Deus sabedoria para saber distinguir entre o bem e o mal. A primeira lição que eu tenho disso, irmão, é que a gente tem que pedir a Deus esse mesmo tipo de pensamento, aqui, esse mesmo tipo de sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para governar minha vida, saber distinguir entre o bem e o mal. E eu tenho certeza que Deus também vai se agradar. Mas a gente tem que pedir isso de todo o coração, para que a gente consiga mostrar a Deus verdadeiramente o que a gente precisa, tá? Esse é o primeiro ensinamento disso. E passa-se algum tempo e Salomão está como rei agora, né? E ele vai acontecer uma situação muito interessante na vida de Salomão. A partir do capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz assim: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e ficaram em pé diante dele. E uma das mulheres disse: ó, meu senhor, eu e esta mulher moramos numa casa. Eu tive um filho morando com ela na mesma casa. No terceiro dia depois que tive meu filho, esta mulher também teve um filho. E nós estávamos sozinhas. Não havia ninguém estranho conosco em casa. Somente nós duas estávamos em casa. E o filho dessa mulher morreu naquela noite porque ela dormiu sobre ele. E ela se levantou no meio da noite, tirou o meu filho de meu lado, enquanto tua serva estava dormindo, e o colocou em seu peito. E seu filho morto colocou em meu seio. Quando me levantei de manhã para amamentar meu filho, vi que estava morto. Mas de manhã, quando observei atentamente para ele, então vi que aquele não era o filho que eu dera à luz. Mas a outra mulher dizia: não, meu filho é o vivo e o teu é o morto. E a primeira dizia: não, teu filho é o morto e o meu é o vivo. E assim elas falavam diante do rei. Uma dizia: não, o meu filho é o vivo, o seu é o morto. A outra falava, né? Não, o meu é o vivo, o seu é o morto. E aquela questão toda ali diante do rei. E muitas pessoas estavam acompanhando essa situação. Então o rei disse, Salomão disse: uma diz: meu filho está vivo e o teu está morto. E a outra diz: não, teu filho é o morto e o meu filho é o vivo. E o rei disse: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada ao rei.
E o rei disse: cortai o menino vivo em 2 partes, e dai a metade a uma e a outra metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo, exclamou ao rei, enchendo-se de compaixão pelo seu filho, e disse: ó meu senhor, dá a ela a criança viva, mas não a mates. Mas a outra dizia: nem para mim, nem para ti, corta a criança ao meio. Então o rei respondeu e disse: dai a ela a criança viva, não a mateis, porque ela é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei proferiu e temeu ao rei, porque viu nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Irmão, que história linda. Então você vê que chega 2 mulheres, uma acusando a outra: olha, não, você quem fez isso, você quem fez isso, as mesmas acusações, só com pessoas diferentes. E Salomão, que antes, há muito tempo, ali, através de um sonho, ele pede sabedoria a Deus e recebe essa sabedoria de Deus, agora ele está usando essa sabedoria para fazer justiça. Então, isso aqui é uma causa que a gente vê que quando a gente pede sabedoria a Deus, uma hora a gente vai usar ela e isso vai nos favorecer. Espero que essa história dessas 2 mulheres que eram prostitutas, e para você ver que moravam na mesma casa, para você ver como as pessoas não se conhecem, moravam na mesma casa, debaixo do mesmo teto, só elas duas, praticavam a mesma profissão ali, que eram prostitutas, mas para você ver como não se conhecem as pessoas, uma estava tentando enganar a outra. Você vê que uma mulher tem um filho e ela dorme por cima desse filho, e esse filho vem a morrer sufocado. Ela viu que a pessoa, a outra que morava com ela, estava dormindo e tinha um filho também. 3 dias depois só, a diferença de idade dos filhos ali. Ela vai e troca, bota o filho morto que ela dormiu por cima, sendo irresponsável, dormiu por cima ali, e troca com o da pessoa que está dormindo e pega o filho vivo, né? Então, a gente nota, meu irmão, que a gente não sabe direito com quem vive. Só quem conhece a mente do homem é Deus. E não há pessoa melhor para você pedir sabedoria a Deus, porque Ele conhece os nossos passos, conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar, nossa caminhada. Tá? Não há nada que esteja em oculto aos olhos de Deus, da nossa vida, da sua vida que está vendo esse vídeo. Então, segue o mesmo passo que Salomão. Pede a Deus sabedoria para governar a tua vida, para governar tua família, para governar o teu lado financeiro, para governar todas as coisas que pertencem a você. Amém? Que é o canal Cruz sobre o Cristão. Espero que você tenha aprendido aí com essa história e com esse pedido de Salomão, filho do rei Davi, né? Amém? Se o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho a respeito deste assunto.